Olá, pessoal. Então, vamos começar a aula 3.1 e nesse módulo a gente vai tratar o libertarianismo. Os dois primeiros módulos, claro, eu já aviso de antemão, né? Eu fiz uma reorganização dos módulos, então talvez quando vocês vejam algumas aulas, né, o número da aula não fique diferente do módulo, mas lá no módulo está bem organizado. O ponto é o seguinte: nesse terceiro modo, a gente vai ver o libertarianismo. Os dois primeiros, o primeiro eu coloquei o Rawls, o segundo, e o liberalismo igualitário, o segundo, o Cohen e o marxismo analítico. E nesse terceiro, a gente vai ver o libertarianismo, que é também uma corrente filosófica, em filosofia política, que é importante no debate. Então, o ponto é o seguinte: primeiro eu vou fazer alguma caracterização do libertarianismo, já que é uma concepção um pouco diferente do que a gente está acostumado. Se a gente olhar, por exemplo, o Rawls é um tipo de concepção que a gente vive numa social-democracia, num ambiente político, cultural de social-democracia, mesmo com alguns problemas, né, vários que a gente poderia elencar do Estado brasileiro, mas é um ambiente, a gente está acostumado com esse modo de pensar, e das atribuições e das funções do Estado. Por isso que no libertarianismo, eu vou falar algumas coisas, alguns pontos sobre o que é essa corrente. E também citar algumas coisas assim, do Nozick, que eu vou colocar lá no módulo, lá no grupo, no Canvas, o prefácio da obra do Nozick, que é o Anarquia, Estado, Utopia, para ajudar também no estudo. Mas a gente vai usar um texto do Eric Mack chamado Direitos Naturais e Libertarianismo, porque na verdade, quando vocês escolherem estudar, fazer o trabalho, vocês podem usar em conjunto os dois textos. Então, primeiramente, né, o libertarianismo é uma filosofia política. Os libertários acreditam que o respeito pela liberdade individual é a exigência central da justiça. Então, esse é um ponto importante. A questão central é a liberdade individual. Eles acreditam que as relações humanas devem basear-se no consentimento mútuo. Os libertários defendem uma sociedade livre, uma sociedade de cooperação, tolerância e respeito mútuo. O Jason Brennan, isso aqui é uma consideração do Jason Brennan, ele é um filósofo político que tem um livro da bibliografia que seria, ele não está trazendo português, mas seria algo do tipo libertarianismo, o que todo mundo deve saber, ou conceitos chaves assim, do libertarianismo. Então, é uma definição. Então, seguindo ele, o libertarianismo é a família de visões em filosofia política. Os libertários valorizam fortemente a liberdade individual e veem isso como justificativa de fortes proteções à liberdade individual. Assim, os libertários insistem que a justiça impõe limites rigorosos à coerção. O ponto aqui é o seguinte: se tem uma concepção que enfatiza fortemente a liberdade individual, nós temos que discutir a relação entre, né, o indivíduo e a autoridade política, o Estado. E a partir disso a gente vai ter que lidar com as atribuições do Estado, quais são as funções do Estado, né, em que funções é legítimo ou não. Isso aqui é uma divisão acadêmica, assim, do que a gente chama desse ramo libertarianismo. Então, ele academicamente, se divide em três ramos, né? Os liberais clássicos, os libertários hards e os liberais neoclássicos. Eu não vou ficar muito nisso aqui, porque não é o nosso escopo principal, mas, de modo geral, liberais clássicos são aqueles liberais que a gente estuda em filosofia moderna, como Locke, Adam Smith, por exemplo, mas também autores do século XX, como Milton Friedman, economista prêmio Nobel, Milton Friedman ou Hayek mesmo, da escola austríaca. Os libertários hard seriam autores como Nozick, Robert Nozick, esse autor que eu me referi anteriormente, e autores do que a gente chama de anarcocapitalismo, por exemplo, da escola austríaca, como Hofbauer. Os liberais neoclássicos são autores que tentam conciliar alguns preceitos do liberalismo clássico com algumas questões de justiça social. Então, a gente poderia citar o próprio Jason Brennan,
ou o John Tomasi. A questão é o seguinte: quando a gente fala de justiça social, geralmente a gente está mais acostumado em atribuições do Estado agindo fortemente. O Rawls propõe esse ideal. Esses liberais neoclássicos, como é também uma vertente bem nova, ele diz: olha, a gente pode, os mercados podem dar conta de, de várias atribuições que se pensa que o Estado faça, porque o Estado não faz de modo eficaz. Então, eles propõem juntar, né? Na verdade, é uma junção dessa ideia da liberdade individual, né? Fortemente liberalismo clássico, com uma ideia de justiça social. Isso é uma divisão geral, né? E a gente não vai entrar muito aqui. Seguindo aqui, então, coloquei, voltando à definição anterior, quando eu falo em liberdade individual, a ideia é que o indivíduo é inviolável. A ideia de uma inviolabilidade do indivíduo. Por quê? Porque a gente pensa que cada indivíduo tem que ser soberano de sua própria vida. As pessoas escolhem, as pessoas têm concepção diferente. Tem algumas pessoas que acreditam que o melhor da vida, por exemplo, é estudar filosofia, outros vão dizer, não, o melhor da vida, para minha vida, é estudar química, não sei, estudar enfermagem, coisa do tipo. Ou mesmo algumas pessoas escolhem, acham que a melhor coisa é ter uma família, seja a configuração que for, outros acham que não, que querem ser, não quero ter filhos, não quero viver sozinho, coisa do tipo. Mas o ponto aqui é o seguinte: cada um tem sua concepção de bem, sua concepção de vida feliz, e isso, para o libertarianismo, para essa corrente, é muito importante, né? Porque, em última análise, cada pessoa vai ter um valor em si mesma. Como coloquei aqui, ó, os indivíduos possuem e buscam as concepções diversas de bem e de vida feliz. Então, obviamente, se as pessoas pensam diferente, se as pessoas buscam coisas diferentes, de modo diferente, cada um, por exemplo, as pessoas, mesmo entre nós aqui que estudamos filosofia, cada um tem uma área específica, um modo de estudo, ou pensa, olha, eu quero ser professor universitário, não, eu só quero estudar filosofia porque eu gosto, não tenho uma aspiração de ser professor. Então, assim, as pessoas têm um modo diferente de chegar àquelas coisas que as pessoas escolhem ou postulam como o melhor. E também essas coisas durante a vida vão mudando. Então, o ponto é isso. Se há essa multiplicidade, essa diversidade de concepções, e os indivíduos, cada um tem um valor em si mesmo, é importante, né, um conjunto social, uma sociedade que garanta fortemente que as pessoas possam buscar essas concepções. E quando a gente está, obviamente, como eu falei anteriormente, se nós estamos pensando digamos, no modelo institucional que garante a liberdade individual, a gente tem que tratar da questão da legitimidade da autoridade política. Por quê? Muitas vezes parece assim, a gente vê às vezes digamos, num debate mais aberto, assim, que as pessoas dizem, os libertários defendem o Estado mínimo, coisas do tipo, né? Na verdade, a defesa do Estado, das atribuições do Estado é posterior, é consequência de um arranjo anterior. Se nós pensamos que os indivíduos devem ter amplos direitos à liberdade, também à propriedade, obviamente, a partir disso, como consequência, a gente tem vamos dizer, a extensão do Estado, né? Se a gente pensa que o indivíduo é mais importante, as concepções desses indivíduos são mais importantes, a gente tem que pensar que a autoridade política, o Estado, ele não pode se meter muito, não pode ter uma influência forte na vida dos indivíduos. E, obviamente, né, isso aqui é teórico, a gente sabe que, na realidade, há várias tensões, há vários modos de pensar como essa relação entre indivíduo e autoridade política. Por isso que, às vezes, termos como Estado mínimo ou coisas do tipo, eles não nos dizem muita coisa, né? A gente vê, às vezes, em alguns debates não acadêmicos, em mídias sociais ou coisa do tipo, às vezes, Estado mínimo, essas coisas não dizem muita coisa. Outra coisa que eu vou apontar aqui, que eu quero apontar para vocês, é que esses são
concepções teóricas, do mesmo modo que a gente tratou a concepção de justiça do Rawls e do Correr. Aqui, dentro do libertarismo, também é uma teoria de justiça. E, como é teórico, quando a gente fala, por exemplo, uma proposição do tipo, fulaninho, o libertarismo defende Estado mínimo, ou mesmo alguns defendem e são anarquistas, o uso do que é o Estado mínimo, da definição de Estado mínimo, era diferente do que quando a gente usa, digamos, livremente na política, assim, teórica. Eu acho que cada um aqui deve ter, pelo menos, escutado, vamos dizer, uma disputa política, mídias sociais, ou num debate, o fulaninho defende Estado mínimo. A questão é a seguinte, eu antecipo para vocês, uma concepção como o Nozick defende das atribuições de Estado, primeiro, não existe em Estado nenhum. Dois, segundo, no Brasil não há nenhum movimento político que defenda isso. Não existe nenhum movimento político que defenda uma corrente política forte, né, que defenda uma concepção como do Nozick. Nos Estados Unidos, de fato, existe o Partido Libertário, se vocês olharem lá, né, Libertarian Party, ele defende uma concepção dentro do mais próximo que seria o Nozick, mas isso é no ambiente norte-americano, e também é um partido bem pequeno, né? Os grandes são democratas e os republicanos. Mas no Brasil nós não temos, então é um ambiente diferente. Só falei isso para explicar, porque muitas vezes o uso não é rigoroso dos termos, né? Pelo menos não é rigoroso como deve ser dentro da academia. Seguindo aqui a definição, enquanto as pessoas podem ser justificadamente forçadas a fazerem certas coisas, obviamente a se abster de violar os direitos dos outros, elas não podem ser coagidas a servir ao bem geral da sociedade ou mesmo ao seu próprio bem. Ou seja, a ideia é a seguinte: se o indivíduo é senhor de si mesmo, eu não posso sacrificar alguns indivíduos, né? Mesmo que isso seja, pelo um bem comum, essas ideias, não. O indivíduo vai ter várias restrições na sua vida para nós atingirmos algo como um bem comum, um bem para a sociedade, ou mesmo, né, eu estou coagindo, não estou permitindo que essas pessoas falem tal coisa porque elas não sabem o que é o bom para elas, ou o que é o melhor para elas. Esse tipo de discurso para a tradição do libertarianismo não é um discurso aceitável ou bem-vindo, né? E o ponto aqui, eu apontei, né, botei no slide, relação do bem geral ao indivíduo, né? E outra coisa, a questão da liberdade, ela não quer dizer que os indivíduos não tenham responsabilidade sobre suas ações. Pelo contrário, se o indivíduo possui alto grau de liberdade sobre suas escolhas, sobre sua vida, obviamente essas escolhas têm consequências e o indivíduo é responsável, deve ser responsável por essas escolhas, né? Outra coisa, esses autores não definem, muitas vezes se usa de modo pejorativo, que isso seria a defesa do individualismo, esse termo é meio carregado e usado como sinônimo de egoísmo. A ideia não é essa. Na verdade, a ideia é bem simples, como eu expliquei, que as pessoas, como eu, como um de vocês, possam escolher amplamente, tem uma esfera grande de liberdade para escolher o que imaginam ser melhor para sua vida, né? E não tem nada de egoísmo. Até porque a pessoa pode escolher, olha, eu quero ser digamos, um freio, ou um pastor, ou não sei, alguém que vai ter uma vida religiosa com a caridade. Não, várias pessoas escolhem isso. Então, a minha vida, o melhor para a minha vida é servir ao outro, servir a caridade, servir, não sei, a Cruz Vermelha, coisa do tipo. Também, cada um sabe de si e vai escolher o que acha melhor. Então, essa ideia de egoísmo, individualismo, não é o que defende esses autores. De última análise, se a gente pensar, estão preocupados em determinar mais ou menos uma forma das relações, digamos assim, das relações humanas, e o conteúdo, obviamente, o conteúdo é dado pelas próprias pessoas agindo em sociedade, né? Algumas pessoas vão ser virtuosas, outras vão ser viciosas, uns vão ser egoístas, outros vão ser altruístas, mas isso
ocorre é fruto da interação humana, né? Os indivíduos em sociedade vão interagindo e formando o conteúdo das relações sociais. Eu até citei um exemplo aqui do bem próprio. Ó. Por exemplo, o Jason Brennan cita esse exemplo. Por exemplo, mesmo que você saiba quem é o grande amor da minha vida, isso não legitima que você possa me forçar a ficar junto com tal pessoa. A ideia é essa, mesmo que eu saiba, né, quem é o amor, o grande amor, que você seria alguém que seria muito feliz e daria certo, mesmo assim eu não posso forçar que fiquem juntos, né? Mas se alguém souber o grande amor da minha vida, pelo menos mande um WhatsApp avisando quem é. Bem, tem uma definição aqui também da Stanford. Como resultado, os libertários endossam fortes direitos à liberdade individual e à propriedade privada, defendem as liberdades civis como direitos iguais aos homossexuais, endossam a descriminalização das drogas, abrir fronteiras e se opõem à maioria das intervenções militares. A questão é o seguinte: se nós, e isso aqui é uma definição da Stanford, uma definição geral, mas se a gente pegar algumas concepções de alguns filósofos dentro dessas concepções libertárias, ele vai ver, se a gente traz para o Brasil aqui, eles defenderiam concepções que seriam, geralmente, vamos dizer, de modo geral, genérico, concepções que seriam defendidas tanto, né, algumas para a esquerda, outras para a direita. Então, às vezes é difícil a gente colocar no modo prático, no debate no Brasil. Por exemplo, né, aqui, vamos citar, a propriedade privada, que enfatiza fortemente, geralmente são grupos que são ditos à direita. E aqui, eu estou usando de modo geral os termos, assim, não é uma análise também do uso dos termos de direita e esquerda. Mas, sim, propriedade privada, geralmente, quem enfatiza são correntes políticas à direita. Né? Ao mesmo tempo, né, vai dizer, direitos homossexuais, né, ou a questão do casamento, as coisas que enfatiza geralmente a esquerda. Né? Discriminação das drogas, esquerda. Abrir fronteiras, também esquerda, né? E, então, por exemplo, outra concepção que muitos libertários defendem é o direito à autodefesa com o uso de armas. Obviamente, uso de arma como defesa, não como ataque, assassinato, essas coisas do tipo. Como defesa, autodefesa, uso de armamento. Isso seria algo que é entendido ser a direita aqui. Então, quando a gente transporta para o debate, para o nosso ambiente político, fica algo que é difícil, né, a gente definir assim, dentro do que a gente entende hoje, né, aqui no Brasil. Mas por isso que às vezes essas discussões entre direita e esquerda, elas são bem travadas e problemáticas, né? Não dizem muitas coisas, né? O libertarismo é um bom caso. E, obviamente, dentro do libertarianismo existe várias correntes. Tem uma corrente bem famosa dentro que é o chamado libertarianismo de esquerda, que eles chamam, né? Que aqui, né, talvez, né, eu já estou até saindo do meu campo de atuação, mas acredito que as pessoas ou as correntes que se dizem de esquerda, não diriam que é de esquerda, assim, por a questão da propriedade privada, dos mercados, assim, mas, né, existe essas correntes. Se vocês colocarem no Google ali, left, né, de esquerda, libertarian, né, vai aparecer qualquer coisa. Se alguém quiser alguma indicação, me mande mensagem. Bem, aqui eu trouxe, como eu falei, o Nozick. O Nozick tem um livro chamado Anarquia, Estado, Utopia, que é de 74. Escreve um pouco depois do Rawls e tenta responder ou fazer um contraponto a algumas concepções do Rawls. Eu trouxe aqui porque é bem importante, para a gente entender o libertarianismo, o prefácio, a primeira afirmação, o início do prefácio, o Nozick afirma, Robert Nozick. Ele foi colega do Rawls, né? Colega de trabalho, né? Professor, trabalhavam junto. Os indivíduos têm direitos e há coisas que nenhuma pessoa ou grupo pode fazer contra eles, sem violar seus direitos. Ou seja, a ideia do que a gente chama de direitos naturais. Esses direitos seriam anteriores ao Estado. São direitos que não são fruto, vamos dizer,
das instituições por exemplo, de uma constituição. Não, a ideia, seguindo essa tradição que vem de Locke, John Locke, vocês estudaram Locke, estão mais acostumados com esse tipo de problemática. Então, a ideia é isso: os indivíduos têm direitos que são anteriores ao Estado. Por isso, né, se o Nozick começa colocando a questão, se esses direitos são anteriores ao Estado, né, a gente tem que tratar quais são as atribuições do Estado, né? Ele vai dizer, a natureza do Estado, suas funções legítimas e suas justificações, caso existam, constitui o tema central deste livro. Então, ele, a partir dessa primeira, ele coloca, olha, os indivíduos têm direitos, certos direitos, direitos naturais. A partir disso, a gente vai ter que tratar quais são as atribuições do Estado. E, a partir disso, ele defende uma concepção do que chama Estado mínimo, né, que tem algumas atribuições pontuais. E, na segunda parte do livro, ele vai discutir com Rawls a questão, criticando a ideia desse estado de bem-estar social proposto por Rawls. Mas o ponto aqui, eu trouxe o Nozick, só para vou colocar lá o texto, só para você ter uma ideia, porque foi o Nozick que de fato, academicamente, coloca esse debate do libertarianismo sobre essas concepções no debate contemporâneo, dessa ideia do libertarianismo ligada a direitos naturais. Por quê? Porque é o seguinte, o libertarianismo, essa concepção do libertarianismo, ela não é só a partir da ideia de direitos naturais. Existem alguns autores que defendem a partir de uma concepção de intuicionismo ético, outros sobre uma base do utilitarismo, outro a partir do pluralismo moral. Existem vários tipos de concepções justificativas para o libertarianismo. Eu estou trazendo aqui, né, na segunda aula essa aqui é só a introdução, ele vai tratar mais especificamente a questão da concepção dos direitos naturais, né? O libertarianismo a partir de uma justificação dos direitos naturais. Mas eu trouxe o Nozick aqui na introdução, só porque o Nozick, ele, vamos dizer, é o cara que postula o debate, né, contemporâneo dessa concepção do libertarianismo. Então, e a partir agora da segunda parte, eu vou trazer aqui o texto, discutir o texto do Eric Mack, que é um texto chamado Direitos Naturais e Libertarianismo. Esse texto, esse autor, ele tenta justificar uma concepção do libertarianismo a partir, né, de uma teoria de justiça a partir dos direitos naturais. Para terminar, eu só queria enfatizar um elemento importante, porque muitas vezes, digamos, nos debates fora do ambiente acadêmico, e infelizmente, às vezes, talvez dentro do ambiente acadêmico, a gente acabe usando os termos aqui de modo errôneo, não do modo acadêmico. E outra coisa, ficar muito, muito em discussões políticas, achando que alguém é inimigo de um do outro. Você tem um exemplo, o John Rawls, ele era colega do Nozick na Universidade de Harvard, né? Eles eram colegas, né? Foram colegas e tinham concepções bem diferentes. Se vocês lerem o texto, pelo menos o prefácio do Anarquia, Estado, Utopia, e lerem os textos do Rawls, vão ver que é bem diferente, né? Eles têm concepções do que é uma sociedade justa muito diferente. Mas eles eram colegas e conseguiam discutir e fizeram um discurso, vamos dizer, um debate acadêmico em altíssimo nível. Quem leu Uma Teoria de Justiça, o texto foi disponibilizado ali do Fernando, ou mesmo já leu alguma coisa, Uma Teoria de Justiça, e do Anarquista de Utopia, vão notar que são textos de ótima qualidade, né? Obviamente, como qualquer texto de filosofia, tem os pontos prós e tem os contras, mas são textos de autores de muita relevância acadêmica, né? Mas o ponto é o seguinte, então nós sempre falo que a gente tem que estar aberto aos debates, né, pelo menos na academia, e bem, digamos, de boa fé na leitura dos textos. Mas seria isso. Isso aqui é uma introdução só ao libertarianismo, ao que é essa corrente filosófica chamada, filosofia política, chamada libertarianismo, e a partir da segunda parte a gente vai estudar mais, digamos, especificamente a questão dos direitos naturais.
certo? Bons estudos, até mais.